Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com o Encontro de Conhecimentos. E hoje vai eu e a Regina, vamos estar fazendo, Regina Oliveira, vamos estar aqui falando um pouquinho sobre sentimentos e emoções. A gente já vem tratando desse tema, até porque temos um grupo de comunicação não violenta, isso aqui o Marshall Rosenberg, que é o autor que fez a metodologia, desenvolveu essa metodologia, ele traz como um dos pilares extremamente importante os sentimentos. Então, e é sobre esses sentimentos que a gente hoje vai estar trabalhando. Já tivemos um encontro com a Fabiana Aiello, também falando sobre sentimentos e emoções, e aí a gente vai transbordar um pouco mais isso. Aí, às vezes, a gente vai dizer, mas de novo, por que esse tema? Porque esse tema ele tem a ver com o nosso viver, né? A gente vive tudo que a gente faz e a nossa vida ela é sempre dentro de um processo de sentimentos e emoções. A gente está sempre emitindo pensamentos, sempre emitindo sentimentos e sempre tendo algum momento de emoção, né? Porque temos uma máquina, estamos dentro de uma máquina, isso aqui é uma máquina, né? Um corpo, vamos dizer, materializado, né? E esse corpo, ele é um instrumento, hoje eu tenho pensado muito sobre isso, ele é um instrumento, é o nosso instrumento de comunicação com o mundo, né? E com o mundo no sentido de que a gente tem sentidos que a gente pode apreciar, experimentar tudo que tem nesse mundo 3D, né? Que aí é onde a gente está vivendo, né? Um mundo onde as coisas são materializadas, né? Por que eu falo um mundo onde as coisas são materializadas? E às vezes a pessoa não vai entender. É porque a gente também tem que entender que existem outros mundos, não só existe o nosso mundo, né? Hoje a ciência já prova de que existe a galáxias, a gente está em uma galáxia, mas existem outras galáxias. E aí a gente vai dizer, a gente é os privilegiados, só existe a gente neste universo. Não, 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 com certeza não. E não significa que outros corpos, outras formas vamos dizer, de elementos químicos, né, que compõem um ser, tenha que ser dentro do que a gente está aqui materializado. Pode existir de outras formas. Então, mas voltando aos sentimentos, esse corpo, né, essa máquina, que é o que faz com que a gente se comunique com o mundo, e como ela tem sentidos, né, existem milhões de sentidos, mas a gente conhece e vai falar mais sobre esses cinco, né, que é o que a gente toca, a gente sente o cheiro, a gente visualiza, a gente escuta, né? Então, e a gente tem esses sentidos mais, os cinco sentidos. Chegou-se à conclusão que existe um sexto sentido, né, que é o sentido da intuição, mas existem outros sentidos aí. Mas veja, quando eu falo no sentir, nos sentidos do toque, ou no sentido de sentir um aroma, vou dar até um exemplo do aroma. Às vezes, um determinado aroma vai fazer com que a gente tenha lembranças, né? Ele vai remeter a uma saudade, ele vai remeter a uma lembrança do momento bom, vai remeter à lembrança de um parceiro, né? De alguém que é importante para você. Assim como, vamos dizer, então aí a gente já tem sentimento, né? Como de repente algum aroma pode ser um aroma que incomode. E esse aroma que incomode também vai gerar, né, sentimentos ou até emoções que não são gostosas para a gente. Assim como o perfume também pode gerar emoções de alegria, de saudade, e até fazer a pessoa chorar, né? Porque diz, nossa, era o cheiro de fulano.
Então, assim, a gente... E aí a gente está sempre na experiência do mundo, a gente está sempre experienciando, né? Então, tudo que a gente vive, a gente está experienciando, e o importante seria a gente ter noção de que a gente está apreciando. Por que o apreciar? Porque estar nesse planeta é uma coisa extremamente divina, né? E aí, quando a gente fala do divino, a gente também está falando de um Deus ou de uma conexão com a fonte, né? Que é chamada fonte, com algo muito maior que nos guia e que nos dá coisas como um livre-arbítrio, a racionalidade e o livre-arbítrio, para que a gente possa fazer as escolhas. Então, o meu sentimento, né, quando eu estou falando de sentimento, da minha emoção, ela também está relacionada às minhas escolhas, né? E como eu vejo as coisas à minha frente, né? Vou dar um exemplo simples. Hoje eu estou mais num bate-papo. Um exemplo simples é, por exemplo, eu encontro uma pessoa e ela diz para mim que, não, eu não vou falar mais com fulano, me fiquei com muita raiva, né? Então ela disse assim, fiquei com muita raiva, porque quando eu fui na casa dela, ela não me tratou bem, não quero mais conversa com fulano. E aí, veja, você criou na sua mente, né, uma história, um enredo, uma narrativa, e essa narrativa, ela te coloca num ponto onde ela vai te gerar um sentimento de raiva, né? Vamos dizer, numa escala, né, que a gente sabe que hoje existe uma escala das emoções, a pessoa pode estar no ponto que se chama raiva, né? E isso, ela é uma frequência que a gente chama de contração, ou seja, ela te leva para sentimentos de tristeza, né? De sentimentos de pensar em coisas que não são boas, e ela não deixa você ver ou apreciar o que aquilo é apenas, vamos dizer, aquele momento e aquela pessoa é um ator, e aqui eu vou falar como se fosse um ator de teatro, é um ator que está fazendo uma representação para te fazer até um teste e te mostrar, e fazer com que, vamos dizer que seja o criador está dizendo, vamos fazer um teste para perceber qual é o sentimento, qual é a emoção gerada, quando algo não é o que a pessoa gostaria que fosse, né? Ela tem uma expectativa, né? E ela vai numa expectativa de que aquilo, eu queria ser bem tratado quando chegasse lá, né? E de repente não foi tanto. E aí a sua expectativa caiu por terra. Mas ela caiu por terra por quê? Porque você criou na mente, e aí eu posso dizer que foi você que criou, mas a tua mente criou, né? Porque ela praticamente comanda, né? Então, ela criou uma narrativa e você, é, sem a experiência e sem o entendimento, compreende que aquilo, a narrativa está correta. O que é que essa mente? O que é essa mente? Essa mente é a mente que ela vai te fazer, ela vai te proteger. A intenção dela é proteção, né? A defesa, é fazer você sobreviver. E hoje eu estava até fazendo um texto durante o dia onde eu falava sobre isso. E essa mente, ela não quer te fazer mal, e ela quer te proteger, mas às vezes, na proteção, ela vai fazer você fazer interpretações erradas. Aí você vai dizer, não, Sandra, peraí, eu vi, eu estava lá, a pessoa me tratou mal, né? E aí eu vou te dizer, tá, tudo bem, ela te tratou mal, mas por que você levou isso para casa, né? E por que você não olhou de forma que poderia dizer, tá tudo certo, é o jeito dela.
E é com ela e não é comigo. Então, na hora que você puxa aquilo para você, e talvez ela tivesse com algum problema, né? Então, a gente também tem que fazer esse olhar. Será que naquele momento aquela pessoa estava com algum problema? E nesse momento ela não pôde me dar a atenção devida? E aí, na comunicação não violenta, para evitar exatamente esses conflitos, né? Essas comunicações bloqueadoras, o Marshall sempre faz essa questão de não sair com a raiva, mas vamos conversar com essa pessoa e dizer, fulano, está acontecendo alguma coisa, você sempre me trata tão bem aqui, cheguei na hora errada, não era para vir, quer conversar, tem alguma coisa que a gente possa conversar, ou eu te fiz alguma coisa. Aí a gente tem que fazer esse processo, porque a gente às vezes leva mágoas por coisas que a gente, por uma narrativa criada na nossa mente. Então, eu estou querendo puxar isso hoje, porque eu tenho percebido uma necessidade enorme de que as pessoas compreendam que nem tudo é sobre elas, e que a gente tendo, se a gente conseguir entender que nós estamos aqui com, e se tivermos esse pensamento de que eu estou aqui para apreciar tudo que está aqui, para ser grata a tudo isso. E na hora que e mesmo que venham atores, eu vou chamar de atores, para me mostrar, me fazer dar uma baqueada, né? Vamos dizer, dar uma baqueada, eu preciso parar. Na comunicação não violenta, a gente vai dizer observar, mas eu vou precisar parar e dizer: existe algo aí, eu preciso compreender o que é isso, né? Antes de incorporar isso para mim. Aí comigo, sabe, gente? Nem sempre é com a gente. E se a gente começa a fazer. E aí o que é que acontece? E aí eu vou mais uma coisa assim que é importante. O Marshall Rosenberg fala sobre isso. Ele fala sobre comunicação bloqueadora, que é exatamente a gente viveu, né, toda a vida com essas questões de comunicações bloqueadoras, né? Sempre com não, sempre com eu não consigo, eu não posso, isso não é para você, né? Então a gente teve muita forma de comunicação bloqueadora. E é claro que quem recebeu tudo isso? A nossa mente. A mente consciente. Ela recebe tudo isso. E a gente percebe hoje que a gente tem muito mais do que essa mente, né? Essa mente, ela é só uma pequena parte do nosso cérebro. Hoje a gente já sabe que tem o neocórtex, existe uma parte maior que tem sido pouco usada. E a gente precisa começar a compreender que vamos abrir a porta, ver outras coisas. Vamos entender que se a gente conseguir compreender que essa mente ela foi bloqueada, né? Foi fechado portinhas nela, e que essas portinhas elas podem ser abertas sim, né? E a gente está vendo isso. Hoje, olha, quando eu vejo, assim, tem coisas que todo mundo diz, nossa, muita confusão, o mundo tá assim, tá assado, as pessoas dizem isso, o outro diz aquilo. Antigamente não era assim, era tudo certinho, e agora tem alternativas, são múltiplas formas de pensar, muitas pessoas discutindo sobre formas de pensar. Aí a gente diz, que maravilha, significa que essas mentes estão em estado de alerta, né? Querendo fazer o seu próprio despertar. E mesmo que, aí eu vou dizer às pessoas, você é muito positiva, não é questão de ser positiva, é a questão de que eu, como vocês, também me pego muitas vezes com minha mente bloqueada, né, a dizer, isso é com você, você não é essa coisa toda, tarará, tarará. E aí você tem que, e aí é quando é um exercício. Espera aí, eu não tenho só essa parte do meu cérebro, e essa parte do meu cérebro, ela é aqui que quer me proteger. E nem sempre a proteção dela é o melhor para mim. E aí existe uma outra coisa que vem com a questão de conhecer seu próprio corpo, né? De entrar no processo de meditação,
inclusive, de você olhar para dentro e entender que o cérebro, né, esse aqui, que está aqui em cima, e que é o que age, que pensa, que faz, ele é considerado elétrico e ele é, sei lá, 5% do que de carga, de informação e de entendimento de mundo. Eu vou botar assim. E que existe um outro campo, um outro caminho, que é o coração, que é eletromagnético, e ele tem, acho que é 95%, né, daquilo que a gente entende melhor, né? Então, assim, é pensar com o coração. E aí, como é que eu penso com o coração? E não é pensar aquela coisa que a gente tem em novela. Ai, quando eu penso com o coração, eu choro, né? Não, não é isso. Essa conexão com o coração é a conexão com Deus. É a conexão com o seu eu interno, é a conexão com quem verdadeiramente você é, né? E esse verdadeiramente quem você é, ele não é doente, ele é saudável. Mas a gente não tem conhecimento suficiente ainda, apesar que o conhecimento está aí. É só a gente começar a abrir as portas para buscar entendê-lo. Esse conhecimento está na Bíblia. Hoje mesmo eu falo muito na Bíblia, né? Hoje mesmo eu peguei os provérbios de Salomão, está tudo lá. Né? Então, ele fala sobre isso que eu estou falando aqui agora, ele fala sobre a sabedoria e ele diz, nunca deixem de cultuar e buscar sabedoria e o conhecimento. Ele diz, nunca deixem de buscar a sabedoria e o conhecimento. E aí ele fala também de que pegue isso e aí transpira para cá, o coração. Está lá. Né? Então, assim, quando eu falo, hoje eu estou um pouco inspirada, já devo perceber, né? Então, eu não estou muito teórica, hoje eu estou trazendo mais uma conversa. Mas a questão que eu quero trazer aqui, que eu acho importante, e por que eu acho importante, por que eu quis trazer hoje isso aqui, falar sobre isso, é porque às vezes eu também me pego, né, nesse processo de não digo de recolhimento, mas nesse processo, poxa, minha vibração caiu. Eu me pego também. E a última vez que eu me peguei nesse processo, minha vibração caiu, como eu já estou começando a ter um pouco desse entendimento, rapidamente eu disse, vamos puxar para cima, né? Porque eu já começo a ter um pouco de sabedoria, conhecimento para entender que eu posso sair daquilo ali. E é importante que a gente comece a pensar sobre isso, pensar sobre quem somos de fato, pensar sobre esse poder que nós temos, inclusive de se curar. Né? Então, a gente tem um poder interno dentro da gente. E quanto mais pessoas começarem a entender isso, a gente cria uma egrégora e aí a gente começa a mudar muita coisa no planeta, né? E muita coisa na vida das pessoas. A gente consegue fazer com que pessoas consigam sair de uma frequência lá embaixo e subir mais uma escada acima, né? Um degrau. E é sobre isso. E era a minha abertura. E aí eu vou passar para a Regina, que está aqui com a gente. A Regina vai também falar um pouquinho sobre emoções e sentimentos. E aí, Regina, boa noite, que a gente está à noite, você que vai estar assistindo, vai estar assistindo qualquer horário, mas nós estamos nos encontrando no período da noite. Regina? Sim, boa noite. Faça o bastão da fala. O áudio está ligado, eu nem desliguei o áudio para não esquecer de ligar. Ela não quis falar de teoria para deixar a teoria comigo, né? Ela é esperta, Sandra, né, Sandra? Então, né? A Sandra falou quem somos nós, né? E realmente, quem somos nós? Como que a gente se define, né? Eu sou a Regina, eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, eu gosto de vinho,
Enfim, a gente vai se definindo por coisas muito palpáveis, né? Muito aquilo que é palpável. Quem somos nós? Quando a gente fala quem somos nós, a gente fala de vibração, a gente fala de frequência, a gente fala de. E quando a gente fala de frequências, de vibrações, a gente fala de energia, né? Então, nós somos pura energia. Para tentar entender um pouco mais sobre essas questões, eu trouxe 3 casos bem interessantes, né, que eu vou colocar aqui para vocês. E eu acharia muito legal a gente desenvolver, né, em cima desses casos, até quem está junto aí, a Lu, Miguel, que também se coloquem, né, tal, porque são 3 casos bem interessantes e se a gente for pensar, a gente passa por essas situações. Então, o primeiro caso é do bolo de banana e canela. É uma pessoa, tá, que a gente fazia yoga juntas, né? E uma vez a professora colocou um incenso que tinha um cheirinho de canela. E essa colega, ela passou muito mal por causa da canela. Aí depois a gente conversando, tal, né, ela falou que quando ela era pequena, a mãe dela fazia o bolo de banana e canela, que ela adorava esse bolo. Só que depois ela perdeu a mãe. Então, toda vez que ela sentia qualquer cheiro de canela, ela ligava à perda da mãe, né? Então, ela ficava muito mal. E como ressignificar essa situação? Mas era a mãe que fazia, a mãe, aquela pessoa especial, aquela pessoa que tinha todo aquele carinho. Tentar trazer o lado bom dessa situação, né? E teve um outro caso, o caso do sapo. Foi uma aluna minha também, uma aluna do yoga, essa foi uma aluna minha mesmo, que ela tinha muito medo de sapo. Aí a gente conversando, tudo no yoga terapia e tal, nós ficamos sabendo, né, que quando ela era pequena, ela foi sair e ela levou um grande susto com um sapo. E realmente ela desenvolveu essa fobia de sapo e como ressignificar essa situação, né? O que trazer de bom desse susto que ela levou? E tem o caso também da rejeição. Esse caso de rejeição, uma pessoa que através de uma de uma regressão consciente, né? Nós conseguimos chegar até antes dela, ela se sentia muito rejeitada na vida, né, em tudo. E nessa regressão, a gente conseguiu chegar até um pouco antes, quando a mãe dela recebeu a notícia de que estava grávida dela, e a mãe dela tinha muitos filhos, né? E ela foi muito rejeitada, aquela coisa de, nossa, mais um. Às vezes a gente fala, né? Ai, meu Deus, já tenho 3, vou ter 4 agora, mais uma boca para alimentar, mas não sei o quê. Enfim, isso depois a gente fazendo o trabalho de retorno e depois indo de novo, essa rejeição toda, ela conseguiu ressignificar isso, né? Se colocando no lugar daquela mãe quando recebeu aquela notícia, aquela mãe que já estava sofrida, que a gente vai entrar um pouquinho aí na questão dos nossos, da nossa, do sentimento dos nossos pais mesmo, né? Daquilo que eles sentiam antes. Então, do sentimento dessa mãe, do porquê, né? Nossa, pensar em mais um bebê e tal. E esses são 3 casos que... E por que eu citei esses 3 casos? Porque são 3 casos que afetaram aonde? Na parte física. No caso, na parte emocional da pessoa.
poderia ter trazido, no caso da rejeição, por exemplo. Uma pessoa que se sente rejeitada, ela não vai conseguir desenvolver bem as coisas na vida dela. Alguém também que tem muita fobia de algum bicho, alguma coisa, vai externar muito aquilo, vai ficar uma pessoa mais medrosa na vida, né? De repente, até de tomar atitudes, de sair para a vida. No caso da pessoa que se assustou com o sapo, quando é criança, não vou mais sair de casa. E esse não vou mais sair de casa, ele vai passando por toda a sua parte emocional e você vai ficando aquela pessoa mais isolada, que realmente não gosta muitas vezes do contato com o externo, tem muita dificuldade para trabalhar com o externo, né? E também não desenvolve o interno, porque os dois ficam bloqueados. E na parte do bolo da canela, a mesma coisa, né? A questão da canela, quer dizer, qualquer cheiro de canela ela tinha crise respiratória, veja, já afetou a saúde física dela. Então, o que acontece? As nossas emoções, existem alguns estudos que que pelo menos 90% das doenças são causas emocionais. Os outros 10% seria genético, seria de outras naturezas, né? Mas pelo menos 90% são emocionais. Então, é aquilo que começa muitas vezes com uma situação que a gente considera até boba, né? Puxa, mas aquilo lá. Mas aquilo vai se tornando algo tão grande, vai se tornando uma sombra tão grande na vida da pessoa, que acaba se externando e causando doenças físicas. Então, tem uma frase aqui que eu acho interessante. Se a alma não for tratada, o corpo físico não vai responder aos tratamentos com remédios alopáticos. O remédio não tem o poder de cura contra as raízes das doenças. Por isso, as doenças persistem e ficam cada vez mais fortes. Acabam tomando conta da pessoa. E a pessoa vai, se trata com os remédios, ela vai tomando os remédios, e o remédio, por um lado, ele ajeita uma coisa, mas ele bagunça outra. Então, tem 1000 efeitos colaterais. Bula de remédio, pelo amor de Deus, quem lê bula de remédio não toma remédio. Se todo mundo lesse bula de remédio, as farmácias faliam. Porque tanto efeito colateral, tanto contraindicação, que, né? Gente, pelo amor de Deus, não estou falando que não se deve tomar remédio, tá? Remédio é importante em algumas situações, mas dá para diminuir. E como que dá para diminuir? A gente trabalhando essas nossas emoções, né? E como que a gente vai trabalhar essas nossas emoções? Através das terapias, através do yoga, através de uma série de outras práticas, né, que a gente pode fazer aliado à medicina tradicional, à medicina alopática, né? A gente não pode nunca dispensar os cuidados do médico, eles são importantes, eles estão aí porque eles são importantes, porque eles nos ajudam, né? Mas buscar dentro desse diagnóstico, o que eu posso fazer para melhorar sem tomar tantas coisas químicas, porque tudo que é químico vai interferir na nossa energia. É a alimentação industrializada, os remédios, que mais? Uma série de coisas que a gente faz nessa parte que vai mexer com a nossa energia e vai afetar diretamente a nossa energia. A gente sabe que a gente tem os centros de força, que são os chakras, e os remédios, eles não atuam positivamente na energia dos chakras. Né? E o que acontece? Hoje em dia, nós estamos numa época em que farmácia tem promoção direto de remédio.
Anti-inflamatório. Hoje em dia, anti-inflamatório tinha que ser vendido com receita médica. Você compra o anti-inflamatório sem nenhum questionamento. Tem analgésicos, então, a quantidade de analgésicos que as pessoas tomam é para dor de cabeça, para dor disso, dor daquilo outro. E não cura as nossas. E por que não cura essas dores? Porque isso está lá no nosso emocional, está lá no nosso mental, né? Está lá no cérebro, lá, como a Sandra estava falando. Então, vai mesmo, o remédio, ele vai ajudar, ele já chama remédio, ele vai remediar a coisa, né? Mas ele não vai curar, isso a gente sabe. Tanto é, se a gente pegar as doenças mais graves, como o câncer, ou essas doenças que você tem que fazer tratamentos com quimioterapias, com né, outras coisas, não é um remedinho, um analgésicozinho que você toma que vai resolver aquilo. E tem essa questão, o remédio também tem isso, ele conserta de um lado e ele bagunça do outro. Então, depois você vai tomar um remédio para consertar aquilo que o outro bagunçou. Só que aquele remédio vai bagunçar lá em outro lugar. Aí você vai ter que comprar um terceiro remédio para tratar aquele remédio, né? E isso é lucrativo? É lucrativo. É uma parte. A indústria farmacêutica, ela precisa existir, mas tem essa outra parte também que ela vive da doença. Senão não existiria farmácia. Se a gente buscasse resolver todas as nossas questões emocionais, se a gente fosse buscar na natureza, né? Tem aqui até que um corpo saudável, ele busca viver conforme a natureza. Um corpo saudável. Se você tem um corpo saudável, você vai buscar as coisas mais saudáveis também para manter a saúde desse corpo. E aí, quando a gente fica doente, quando a gente fica com alguma doença, a gente faz o quê? A gente vai buscar coisas para estragar mais ainda esse corpo. Muitas vezes, porque não acredita muitas vezes que uma terapia, uma fitoterapia pode ajudar, que uma fitoenergética pode ajudar, que uma terapia quântica pode ajudar. A pessoa não acredita, ela acredita só naqueles remédios que estão ali, não é o, né? Naquilo que é dito só, naquilo que ela pode. Enfim, tem todas essas questões. E o que a gente faz com isso? A gente continua alimentando a doença no nosso corpo. Aí chega uma hora que você já não tem mais emocional para cuidar daquela doença. Então, o que vai acontecer? Aí você vai desenvolver problema mental também. Vai partir lá para o seu mental. E assim, que vai indo até que, né, não tem mais jeito. Acaba morrendo mesmo. Né? Enfim, para quem acredita que a vida acaba aqui tudo bem, e para quem não acredita nisso, como é que fica? Né? Então, assim, só que o mais importante que a gente precisa pensar nessa questão de energia, de cuidar da nossa energia, para que a gente consiga manter essa energia, essa frequência mais equilibrada, sair da frequência dos sentimentos destrutivos, desses bloqueios, né? Porque como que eu vou conseguir pensar em uma comunicação? Vamos agora entrando no nosso assunto, né? Da nossa comunicação com o outro mesmo. Se eu não tenho saúde para ver a comunicação comigo mesmo, se eu tenho uma comunicação violenta comigo mesma, como que eu vou conseguir pensar em ter uma comunicação não violenta com o outro? Aí eu vou falar assim, alimentação interfere na comunicação. Existem alimentos, já existem estudos de um dia
que existem alimentos que nos deixam mais alegres, mais que traz mais energia, e existem alimentos que tiram a nossa energia, né? Tem as questões dos sentimentos, tem a questão daquilo que a gente recebe na nossa casa, aquilo que entra, que nem... Agora nós estamos aí com uma guerra triste, né? Mais uma guerra aí agora, de Israel, aí com toda aquela questão, faixa de Gaza, não sei o quê. Isso vai entrando na gente, nós somos seres humanos, e é natural que a gente sinta, é natural que dói, né? Dói você, de repente, olhar aquela cena, e se você optar por não olhar também, não assistir, vão falar assim, mas você é alienado. Não, você sabe que está tudo acontecendo. Você não é alienado, você sabe que está tudo acontecendo. Mas você não quer trazer aquilo para dentro de você. Então, você vai fazer o quê? Nos momentos, ou você vai fazer uma oração, ou você vai, né, vai pedir para o seu sagrado aí, que todo mundo, né, para que essas coisas amenizem, enfim, né? Cada um tem o seu jeitinho de sair dessas questões. Então, são coisas que realmente faz mal para a gente. Então, a gente precisa começar a observar. Precisa começar a ter essa percepção. O que está sendo legal para mim, o que não está sendo legal. O que está baixando a minha energia, o que está subindo a minha energia. A minha frequência, né? Por quê? Porque nós somos energia, nós somos frequências. E a gente precisa estar numa boa frequência até para conseguir nos relacionar com as outras pessoas de uma maneira menos violenta, né, com mais raciocínio, e ao mesmo tempo fazer aquele processo do sentir, do pensar e do agir, né, do fazer. A gente tem que estar com uma frequência legal. E baixou a frequência, vem tudo que é energia, né? Os nossos campos vibracionais, nossos campos energéticos, eles abrem brechas e aí vem tudo que é energia. Vem energia boa e vem energia ruim também. Você vai sendo sugado. Vem, suga um pouquinho da tua energia daquilo, aí o outro vai, aí você vai come um alimento ali super forte que já te deixa também, eu quero mais é dormir, ou então as pessoas muitas vezes partem para o vício, partem para a dependência química, para a bebida, para as drogas, né? E assim vai, mas por quê? Por conta de todo esse desequilíbrio energético. Então, esse ponto que eu gostaria de abrir agora, já preciso parar de falar um pouco, senão eu vou começar a ficar com dor na garganta. Vou passar para frente agora, se alguém quiser falar também. E é isso, tá? Eu acho que é importante a gente pensar nessas coisas. Deixa eu ver se na minha colinha tem mais alguma coisa aqui. Nós falamos dos 5 sentidos, né? A questão do nosso olfato, que ele traz todas essas... Ele nos traz as nossas lembranças, a visão, então, é julgamento, né? A gente vê as coisas e... vou pôr um caso simples aqui. Uma vez eu estava descendo a rua e tinha dois jovens, o rapaz, a menina estava encostada na parede chorando, e o rapaz estava com a mão aqui no ombro dela. Não adianta, gente, o ser humano é assim, abre aquela anteninha pelo menos, mesmo que você não fale nada, já abre aquela anteninha, e você pensa assim, né, vou observar para ver se a menina precisa de ajuda ou não. E às vezes não precisa. De repente ele abraçou ela chorava como assim, se tivesse acontecido alguma coisa muito séria e ele estivesse consolando ela, né? Enfim, mas a nossa visão, ela sempre nos trai. A visão sempre trai a gente, não adianta. A visão é a coisa que mais trai. Por isso que diz que o médium que tem visões,
ele é muito propenso a se enganar. Por quê? Porque a visão, ela atrai a gente. Até espiritualmente, hein? Olha só. A audição, que é a questão dos sons, né? Aquilo que a gente escuta também, as frequências, né? As músicas que a gente já abordou muito aqui nos nossos encontros, a questão das frequências musicais, né? Que a gente escuta. O paladar também, né? Quando a gente come alguma coisa, que a gente sente as texturas. O tato tem muito a ver com a textura também, né? Aquilo que a gente toca, que é áspero ou suave, ou e a gente vai tomando contato. Então, é um exercício legal esse, sabe? Fechar os olhos de vez em quando e testar os 5 sentidos. E depois deixar livre assim com o sexto sentido, e deixar vir, né, a nossa intuição, que também é bem bacana. Então, são tudo coisas que a gente vai trabalhando para tratar essas nossas emoções, para que as nossas emoções não fiquem tão conturbadas. Então, quando a gente trabalha com essa parte energética, outro ponto que eu quero citar também, quem trabalha com a parte energética tem que ter muito cuidado. Energia é uma coisa muito séria. Dependendo de como estiver a minha energia, eu prefiro não atender a pessoa. Porque, com certeza, se a pessoa já me procurou, é porque ela precisa se tratar energeticamente. Se eu for tratar dela com uma frequência que eu não estou legal dentro da minha frequência, eu vou estar sendo uma terapeuta irresponsável. É uma coisa séria isso. Trabalhar com energia é muito sério. Então, é esses pontos que eu acho importante. Tá bom? Agora eu deixo em aberto aí para quem quiser falar. Tá, deixa eu puxar aqui um pouquinho, depois a gente abre para a Lu dar uma palavra. Mas algumas coisas que a Regina coloca, né? Vou puxar um pouquinho sobre a questão das medicações, né? Dos remédios alopáticos. É interessante mesmo, gente. Eu achei que eu fui numa farmácia e terminei comprando uma medicação que era o Buscopan. Vou citar o nome aqui. Porque todo mundo dizia, não, é bom para tirar dor, né? Aquela coisa assim. E abri a bula. Eu não tomo remédio, eu trato muito com, além da questão de trabalhar com frequência vibracional, medicina vibracional, né? Eu também eu trabalho mais com nutrição. Existe um cientista que era o Linus Pauling, que ele foi muito polêmico na época, porque ele falava muito sobre que a cura do nosso corpo, se nosso corpo fosse bem nutrido, nós não adoeceríamos, né? Ia ter zinco, magnésio, tudo no ponto certo e onde tem que estar, né? O coenzima Q10, todas essas coisas. E aí ele dizia exatamente isso. Então foi muito polêmico porque a medicina estava crescendo muito na época. Inclusive o Linus Pauling foi quem criou a tabela periódica. Então, ele dizia, e foi quem criou a vitamina C. Então era quem dizia que se nosso corpo fosse nutrido, nós não adoeceríamos. E aí, quando a gente abre uma bula desses remédios alopáticos, a gente realmente, quando eu li, nossa, eu tive um susto tão grande, eu digo, meu Deus, isso mata. E está escrito quase lá que matava, né? Assim, coisas horríveis. E fechei, não, nem pensar, vamos para a minha nutrição que é melhor. Mas a questão é, a gente já está falando de quem já está em processo, né, de doença, mas a gente voltar a uma questão que é a gente entra no processo de doença exatamente porque a gente não tem muita consciência do que nós somos, da nossa capacidade de autocura, e até de conversar com cada órgão do nosso corpo. Hoje eu consigo ter uma visão, na verdade, assim, que a gente pode pensar nesse corpo a cada órgão, né? Existem algumas meditações, inclusive diz, vai falando sobre cada órgão. E existem alguns autores também, como a Louise Reis, que também falava muito que
sobre autocura e sobre como que a gente mesmo pode se curar. E aí a questão é, a gente, numa comunicação bloqueadora, que foi o que a gente viveu a vida inteira, a gente se distanciou do próprio corpo, né? Então, a gente não tem noção do que é o nosso corpo, muitas vezes, e a gente vai se deixando contaminar, né? Com N toxinas, inclusive as toxinas das informações que a gente vai consumindo, né? Hoje a gente já tem clareza da questão das células como seres vivos também, né? Então, o interesse das células é nos manter vivos porque elas são colônias, né? Então, elas moram dentro da gente. Então, assim, elas têm total interesse que a gente sobreviva, porque elas também sobrevivem, né? Na hora que eu estou viva, ela também está viva, porque é como se fosse também outros seres. E a gente começar a ter entendimento de que se meu corpo ele tem órgãos que têm vida própria, se meu corpo tem células que é quem regula as coisas e fazem funcionar aqui dentro, e se essas células elas têm a capacidade, como se elas, vamos dizer, elas têm vida própria, elas têm uma espécie de inteligência, eu posso conversar com elas, né? Eu posso chegar, ter, começar a conversar com o meu próprio corpo, né? Começar a conversar com aquele órgão que está no momento dolorido e chegar e dizer, é, oi, vamos conversar, né? Conversar mesmo. Eu sei que eu fiz isso em você, né? Eu sei que... E aí dizer, me desculpa, me perdoa, porque eu também não sei, não sabia o que estava fazendo. Vamos tentar juntos mudar isso, tentar fazer juntos essa mudança, vamos nos curar, porque tem que ser junto, porque também o seu compromisso de começar a entender, eu estou doente aonde, né? O que é que não está funcionando bem no meu corpo e quais são as possibilidades que eu tenho para resgatar isso, porque aquele órgão ele também vai ter compreensão, mas ele precisa de que você também tenha, né? E aí você vai ter que ter uma compreensão de que você vai falar com ele, mas ao mesmo tempo vai buscar o que é bom para o meu corpo, né? Um chá, ou uma nutrição específica, ou isso, ou aquilo. Essa semana eu vi um médico no Instagram falando sobre o magnésio, mas ele falava um magnésio específico, que ele deu o nome lá, e que esse magnésio, para aquelas pessoas que tomam remédio controlado durante muitos anos, à medida que for fazendo o desmame, fazer consumo desse magnésio para poder recuperar o corpo. E quando ele conversa sobre isso, a conversa que tem embaixo, né, são aquelas pessoas assim. E o que me admirei bastante é muitos jovens dizendo que estavam tomando remédio controlado, né? Uma infinidade de jovens. E nessa necessidade, assim, sim, eu posso, eu paro de vez, eu não sei o que, não sei o que lá, então, assim, também é necessário ter um cuidado, e o que eu percebi foi, é necessário ter um cuidado quando se coloca essas informações, de que tem que ser feito com orientação médica, então a gente não descarta a questão do médico, né? Porque é um trabalho conjunto, é um trabalho onde a gente está, o médico ali, onde está o teu entendimento, consciência do teu corpo, né? Porque você tem também essa possibilidade de cura, e você só se cura se for um desejo seu, de verdade, né? A gente tem mania, né, de querer colocar a nossa cura no outro, né? De dizer, não, o que vai me curar é o doutor. Não, ele não vai te curar, porque a cura está dentro de você e é necessário, é sua autorresponsabilidade fazer esse trabalho do teu corpo, de entendimento e de compreender que a cura está com você, né? Então, assim, e o que acontece muito é isso, as pessoas tomam uma medicação, essa medicação vai paliativamente
inibir uma dor ou alguma coisa assim, e a pessoa diz: "Estou curada". Mas, na verdade, ela não curou o que provocou, né? E também ela jogou no outro a responsabilidade sobre aquilo, né? De dizer: "Não, ele já me deu o remédio, tão bem". Não é isso. E o que provocou aquilo, né? A Louise Hay, ela fala muito que exatamente que são as emoções. Cada dor, cada tudo aquilo que no teu corpo dói, que te faz não se sentir confortável com ele, né? E que está ali gritando, que ele está gritando por alguma coisa, é um grito de algo, de alguma coisa que não foi resolvida, uma necessidade que não foi olhada. E essa necessidade é a raiz desse sentimento. E esse sentimento é exatamente um sentimento que não foi acolhido, né? Que não foi colocado para fora, que não foi transmutado, vamos dizer assim, porque, muito, vamos dizer, existe muito caso de pessoas que adquirem doenças através de uma ferida, né? Doenças que se transformam em feridas, e que essas feridas é uma ferida emocional. É o companheiro que deixou, e aquela mágoa, né? E também uma transferência para o outro, né? Porque você colocou a autorresponsabilidade naquilo no outro, quando você também tem que ter esse amor por você, né? Por esse teu corpo, que é o alto amor. Então, é muito importante. Hoje eu estou puxando um pouco isso, a minha intenção realmente é trazer um pouco de consciência para que a gente comece a pensar sobre nossos sentimentos, e nossos sentimentos que não são, como é que eu vou dizer, colocados à tona, né? Na comunicação, muitas relações, por exemplo, na comunicação não violenta, se refere a necessidades não atendidas. Necessidades não atendidas, ele vai impulsionar sentimentos que ficaram embutidos e não foram expostos, não foram colocados para fora, né? E isso é que provoca grandes questões. E aí entra a questão emocional, porque também por a não expressão, né, o aprisionamento, a escravidão emocional de não expor aquilo que, e não botar para fora aquilo que se sente. O meu laringe agora está precisando de água. Vou ter que tomar uma aguinha. Mas é isso. E também é importante, como a Regina traz aqui, que a gente está falando que tudo é energia, tudo é vibração. Nós somos feitos de átomos, eletronêutrons e prótons, né? Então, nós somos campos eletromagnéticos. Então, como campos eletromagnéticos, as energias do ambiente, as energias que alguém emite para a gente, ou que a gente emite para alguém, elas também mexem no nosso emocional, né? Porque esse corpo ele está vibrando, ele está se comunicando, depois que eu comecei falando, então ele vem, ele é um receptor, é um canal, ele é um receptor, né? E um transmissor de sentimentos, de emoções, né? E é interessante quando eu falo de emoções, porque muitas vezes você está contando alguma coisa para alguém, e você está no processo de tanta emoção, que a outra pessoa começa também ela espelha, né? E aí ela começa a chorar. Então, às vezes, tá duas pessoas chorando, porque é coisa tão emocionante que a outra pessoa se envolve. Ou seja, já tem um campo eletromagnético mesmo, né? Como também uma reação negativa pode gerar no outro também uma reação reativa. E aí, nesses casos, é quando a gente começa a tentar entender que eu vim aqui para apreciar, não para entrar em campos de conflito,
Se a gente começar a pensar um pouco sobre isso, eu vim aqui para apreciar tudo que eu preciso fazer aqui, tornar minha vida mais feliz. E aí eu vou começar a pensar, quando eu entrar num conflito, que pode me gerar dores, que pode mexer no meu emocional, aí eu vou puxar aquilo, eu vim aqui para apreciar, né? Apreciar o mundo, apreciar o outro com as diferenças, né, dele. E mesmo que ele está xingando ali, mas é ele. E aí você vai enxergar nele um ser, um outro você que está precisando de ajuda, na verdade. Então, se a gente começar a pensar um pouco assim, gente, a gente diminui a questão dessa violência, a gente diminui a questão de sofrer de emoções negativas, né, de captar emoções negativas, porque a gente faz essa captação, já que somos receptores e transmissores, a gente capta, porque a gente entra no campo do outro, e aí entra em ressonância. Então, você lá, a pessoa passando mal, porque na hora que, só por exemplo, na hora de uma raiva, isso gera toda uma química no corpo, né? Que é uma química que vai mexendo em várias áreas do corpo, e todos esses órgãos começam a ficar aflitos. E na hora que todos os órgãos do corpo começam a ficar aflitos, eles vão gerar, né, reações químicas que vai gerar dor. E que, se isso for repetitivo, vai gerar doença. Então, é tão importante a gente entender a raiz do sentimento, a gente entender que somos campos vibracionais, a gente entender que a gente é responsável pelo aquilo que a gente sente e pelo aquilo que a gente provoca no nosso corpo, né? E que quando a gente não tem condições de autocura, a gente realmente tem que buscar ajuda, como a gente salientou aqui, e que esse que vai ajudar, vamos dizer, hoje a gente tem uma linha de terapeutas em campos de vibracional, que é uma área importante hoje, porque o corpo é vibração, né? E outras áreas, e que esse terapeuta ele tem essa também, essa autorresponsabilidade de compreender que ele quem trabalha em campo vibracional tem que estar bem, né? Tem que estar numa ressonância alta, na vibração, né, mais elevada, para poder puxar a pessoa também para aquela vibração. Então, esse entendimento é extremamente importante, né? E isso em todo o campo. Se eu for falar de uma medicina tradicional, esse médico tem que ter entendimento que no momento que ele está ali se aperfeiçoando, ele tem que se aperfeiçoar mais, porque o mundo também muda, então ele tem que estar em congresso, ele tem que estar vendo o que está acontecendo de novidade, para que ele também possa fazer o melhor dele, levar o melhor dele para o que ele jurou, né? E, na medicina, né? De trabalhar essas pessoas. E, então, é um pouco isso. Eu vou abrir para a Lu, que é a nossa parceira aqui também, para ouvir da Lu. O que é que você está achando aí da nossa conversa? Hoje é uma Oi. conversa, mas uma conversa que tenta puxar assim, consciência. A conversa de hoje me levou a muitos anos atrás. Eu vivi a esse extremo. É, eu fiquei, eu perdi meu irmão um mês antes do meu aniversário e a gente tinha muitos planos para o meu aniversário, para aquele mês. E exatamente no dia do meu aniversário a ficha caiu e eu comecei a ficar internada e fui ficando viciada em remédios, porque eu não queria enfrentar a vida, que é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas. Eu não queria enfrentar os problemas, eu não aceitava o que estava acontecendo, e lá no hospital, dopada, eu não via nada, o tempo passava. E chegou num ponto que eu tomava remédio para dormir, remédio para dor de
eu era um monte. E tinha uma pessoa muito especial na minha vida naquele momento. E um dia faltou um dos remédios que era para dormir. E eu comentei. E a mãe dele tinha uma doença muito séria e só dormia tomando aquele remédio. Quando eu falei o nome do remédio, ele falou um monte para mim. Assim, foi a pessoa que me fez dar um tranco, né? E falou um monte sobre aquele remédio, falou um monte de coisa. E eu fiquei assustada, mas fiquei internada mais uma vez. E o doutor já não sabia mais o que fazer, que isso já estava passando de 6 meses. E estourou todas as minhas veias e só tinha uma no pé. E era um dia de domingo, e ele chegou e falou. Ele falou assim, sabe, assim, foi um médico assim muito coerente. Ele chegou em mim, foi muito honesto, falou tudo que eu estava fazendo, o que aquilo poderia gerar em mim. E ele falou para mim que só eu podia sair daquilo. É só você que sai disso. E, e me fez ficar ouvindo uma certa música que eu fiquei louca, né? Que ele colocava para repetir. E à noite, aquela vez estourou. Se estourasse, ele tinha que fazer aquele negócio lá de rasgar, tá? Aquela coiseira toda. E eu saí do hospital e fui curada com remédio normal, assim, chazinho, que foi me ajudando, me ajudando. E de lá para cá, assim, eu tomo remédio assim muito raro eu tomar, eu evito ao máximo. Só que é uma junção de tudo. Hoje, farmácia virou uma boutique, uma coisa assim que é complicado. E a nossa consciência, a gente quer fugir da dor. Então, tem que ser mais trabalhado esse lado do emocional. Mostrar que o emocional é o que faz toda a bagunça em tudo. E é muito interessante esse assunto, porque assim, hoje, depois de tantos anos, eu entendi todo o processo que eu passei lá, que foi um processo muito difícil. E eu vejo que tem muitas pessoas passando por esse processo, que se esconde através de remédio, às vezes em busca de uma atenção ali. Às vezes, numa consulta, ela recebe um olhar que ela não tem na família, uma conversa que ela não consegue ter em casa, com o marido, com a esposa, com o filho. É no médico, então isso vai acabando viciando você. No meu caso, eu estava fugindo dos problemas, porque eu não estando no hospital, eu tinha que tomar conta de muita coisa que não era minha. E lá era um lugarzinho de proteção, até que não deu mais. E eu fui literalmente jogada assim para o mundo. Só que foi bom, que eu aprendi muita coisa ali. Só que tem pessoas que não têm esse apoio. Aí começa remédio para isso, remédio para aquilo, e vai aumentando, aumentando, e você vai adquirindo um monte de doença. Assim, a visão é tão outra, é uma coisa assim que podia ser resolvida de uma outra maneira. De uma outra maneira, estamos precisando conversar mais, mas está precisando de muita conversa. Tudo está gerando no olhar, na aproximação, né? Está tudo sendo gerado em volta disso, o diálogo, né? Na família, em todos os lugares, não está tendo mais, e o celular tá fazendo ficar pior ainda a coisa, está fazendo ficar muito pior, porque é fácil ali, né? Você posta uma coisa, dando uma risadinha, coisa bonitinha, uma curtida. Mas e um pai, uma mãe que precisa de um abraço, um filho que precisa de um abraço? Estão precisando disso. Só isso que cura, né? O dentro. Eu gostei muito
de ter trabalhado em mim algo lá de trás. Foi muito bom. A Lu traz uma coisa muito importante, né? Que também tem a ver, né? Que é a comunicação alienante ou bloqueativa, né? Ela traz hoje essa conjunção, né? Desordenada da família, de alguma forma, em desordem, né? Ou seja, da família que não se comunica, que mal se olha, porque o olhar está na tela do celular, então a família vai jantar no restaurante, não aprecia o prato, né? Porque está todo mundo querendo mais fotografar o prato para mostrar alguém lá fora e deixa de apreciar o momento que o prato está chegando, de sentir o aroma daquilo que você vai comer, de curtir aquele momento com quem está ali com você, né? Então, isso também é uma coisa importante que a Lu está trazendo, né? Que é esse voltar, trabalhar a questão dessa afetividade, né? De trazer a família, né? E não é aquela coisa de dizer, não, a família é toda, dentro do padrão que se cria aí, não é isso. É da afetividade, né? Do olhar, né? Porque é isso que quando isso é perdido, né? Que esse vínculo sistêmico, né? Que a gente vê, a constelação familiar fala sobre isso, né? Ou seja, na hora que há um desligamento e, a gente, o universo ele é harmonia porque ele é ordenado, né? Então tudo é muito certo. As galáxias elas estão, cada galáxia ela tem aqueles planetas e os planetas eles têm um alinhamento, né? A Lua, né? Quando a gente teve agora o eclipse da Lua, né? Passando na frente do Sol, aquilo tudo estava alinhado, tem tudo uma conjunção, nada está ali por acaso, nada é feito aleatório, e se sabe por que aquilo está acontecendo, porque aquilo também representa a ordem. Né? Aquilo, e é a mesma coisa a família. O primeiro ponto da família é resgatar a ordem. Né? O pai, a mãe, o primeiro filho, que a gente chama de alfa, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, que vai ser novamente o alfa, né? E esse resgate familiar é também esse se olhar, né? É interagir. Eu tive essa semana, tem um parente que está vindo de fora e que também tinha se abusado com um parente do mais próximo, e disse, não vou visitar, aquela coisa. E eu também convenci de que não, você vai visitar, né? Porque é a família. A gente tem que fazer esse olhar e compreender, né? Que aquilo que foi lá atrás já não faz mais sentido, né? Aquilo não faz nenhum sentido. E o que se houve algo ali atrás era naquele momento, né? Então, o momento é outro. E é importante esse olhar, infelizmente, né, a gente não está vendo isso. Essa semana vi no YouTube, no Instagram também, uma situação bem desagradável de uma neta, porque os avós tiraram o celular. Olha só, a retirada do celular, uma menina de 11 anos quis tocar fogo na casa dos avós, no apartamento dos avós. E a situação não foi muito, muito bonita. E nem vou falar porque a situação não é muito. Mas aí é que está, existe uma desordem, né? E essa desordem ela vem exatamente pela falta de afetividade, que está sendo distanciada por um elemento que é o celular, né? E dentro daquele elemento, né, daquele equipamento, existe um mundo, né, alguma espécie de mundo alienante, né? E ele é de uma forma
que é a comunicação bloqueadora e alienante que o Marshall Rosenberg, há 20 anos atrás, já falava. O Marshall já colocava que a gente vive dentro de uma comunicação alienante, né? O Marshall, inclusive, falava sobre os super-heróis. É interessante, a nossa visão dos super-heróis é aquele cara que vai salvar, né? Mas ele está sempre brigando com existe o lado que não é bom. Ele é o lado bom e ele vai, como é que eu vou dizer, guerrear, debater, como é que eu vou dizer, entrar em conflito e tentar salvar as pessoas do lado que não é bom. Só que esse lado que não é bom é um personagem, né, nas histórias dos super-heróis, também é um ser que talvez não tenha sendo visto. É um ser que tem uma necessidade não atendida. E na sociedade, na comunicação alienante, o Marshall coloca isso, né? A gente nem percebe, a gente percebe e a gente admira os super-heróis, né? Ele nos salvou, mas na verdade ele tira o olhar e ele coloca e ele rotula aquilo, né, o outro, como sendo o lado negativo. Ele já cria dualidade, né? Então, a narrativa é de dualidade. A narrativa é que existe alguém que é bom e alguém que não é bom. E aí, quando a gente já faz isso, a gente já começa a criar uma desordem, né? E a gente não percebe. E aí é onde está o sutil da comunicação alienante. Ela vem de muito tempo, né? E é tão sutil que a gente não percebe. E aí, quando o Macho traz para a gente a questão da compaixão, esse super-herói, dentro de uma comunicação empática, ele não iria, sei lá, fazer. Quando eu estava fugindo o nome, né? De guerrilhar, estou usando guerrilhar, mas não é. De combater o mal, né? Eu acho que é esse nome que usa, combate ao mal. Não, ele iria resgatar aquele que está lá, numa visão de que tem alguma necessidade não atendida, né? E a gente precisa entender o que é que está gerando essa necessidade não atendida. Então, assim, quando a gente começar a entender, eu acho que hoje o ponto importante é a palavra consciência. O ponto importante é a gente agir com sabedoria, que a gente possa tirar essas lentes, né, da comunicação alienante que a gente viveu por gerações, que a gente possa poder fazer esse olhar de que há outras narrativas e não apenas aquela que me parecia tão perfeita e tão favorável, né? Então, assim, a gente precisa entender primeiro a questão de ter compaixão de verdade, né? De entender que, nossa, se aquilo está... As novelas também, os enredos, elas vêm com... muitos anos que eu não assisto novela, se é que existe, mas acho que sim, as novelas elas vêm com os enredos de que há um lado bom e um lado ruim. Sempre tem um personagem que é o personagem que vai estar ali para ser combatido, né? E essa pessoa, aí quando a gente está consumindo aquilo, e assistindo e até fazendo, julgando, e até torcendo, muitas vezes, né, para ver aquilo ser derrubado e ser combatido, a gente também está gerando dentro da gente, dentro de nossas células, sentimentos e emoções. Muitas vezes em novela, todo mundo cai no choro, né? Então, assim,
e entra no drama, né? E aí, e nossas células estão respondendo como aquilo? Eu estou passando para ela uma emoção que não é uma emoção verdadeira lá daquilo que eu estou vendo. Aquilo que eu estou vendo não é real, mas ele me traz um campo de informação onde me gera dor. Olha que né? Olha que bom para a gente abrir a mente. Ele me gera dor, e essa dor me consome lá dentro. Eu posso me consumir também junto com aquilo. Só que aquilo é interpretação. E a minha mente não vai entender como uma interpretação de um ator maravilhoso. Ela não enxerga isso. Ela enxerga que aquilo é real. Na hora que ela enxerga que aquilo é real, ela, a mente, vai dizer para todo o corpo: vamos defender como der aqui dentro. A coisa está feia, né? E você vai ganhando dentro do teu corpo, alimentando dores que não são tuas e que nem existem, de fato. E aí, quando uma dor de verdade vem lá fora, uma cena se repete, parecida com a da novela, só que você já esqueceu a novela, você acha, foi registrado. Aí, quando acontece algo, você repete. Aí a mente diz, é assim. E aí você vai e extravasa, né? E quer matar alguém, mas aquele querer matar alguém é porque tu puxaste aquela energia e ela ficou registrada. Então, gente, é importante que a gente comece a tentar cair essas fichas, sabe? De comunicação é algo muito importante. E aí a gente tem que entender o que eu estou recebendo. Eu sou um canal de comunicação. Eu recebo e transmito. O que eu estou deixando entrar dentro da minha frequência? Eu sou um rádio. O que é que eu estou recebendo? O que é que eu estou alimentando? Eu acho que faz mais de 7 anos que eu não tenho televisão. Aí vocês tiram. Porque a televisão era uma nutrição que não me favorecia. Então, assim, faz mais de 7 anos que eu não tenho uma TV. Mas isso também não significa que quando eu assistia, porque eu também assisti muita novela, chorei muito com novela, né? Me encantei muito com novela, eu ainda tenho os registros. E às vezes esse registro vem, né? Então, é sobre esses registros e em como eles se agregaram ao nosso corpo, às nossas células, que eles também vão conduzir as nossas emoções e sentimentos. E na hora que a gente conseguir ter consciência de que sou eu mesmo que estou pensando assim, né? Isso é meu. Que aí mas você só vai conseguir dizer isso é meu na hora que você tiver você começar a ter consciência. Eu não quero mais isso para mim, né? Isso não faz mais parte de mim. E aí ele vai vir. E quando vir, você vai dizer, não, não quer, não é isso. Eu estou aqui para apreciar. É isso. Regina, quase que eu deixo você falar. Vai lá, Regina. Regina, bora lá, deixa eu puxar aqui. Bora, Regina. Sim, faz todo sentido. Esse que você estava falando sobre como as emoções acabam afetando também a gente, né? Como é forte isso, né? Eu não vou negar que eu gosto de ver alguma série, sim, tá? Eu vejo série, acho legal, mas a gente tem que saber discernir também as coisas, né? É importante isso. Eu achei muito interessante, que eu até anotei aqui. Cadê?
eu tenho um livro aqui que eu estou lendo até, que esse livro ele é de 98, né, da 18ª edição. Ela é uma professora que ela dá da ginástica, né? E que ela fala que ela nunca prepara a aula, né? Que ela fala assim, que ela nunca prepara a aula, que é preciso trabalhar de acordo com os participantes. Basta ver como eles são para saber do que precisam. E uma aula preparada com antecedência está de antemão fracassada. Olha, eu vou ser bem franca, todas as vezes que eu preparei aula, bonitinho, assim, tal, qual, não consegui dar aquela aula. Porque quando eu chegava, o quadro que se apresentava era totalmente diferente daquele que eu tinha planejado. Né? Então, você vai vendo como está a turma naquele dia, as emoções que estão aflorando ali, né? Que você fala, nossa, se eu der isso hoje, todo mundo vai dormir, ninguém vai conseguir fazer. Ou, né, ou ao contrário, vai ficar todo mundo mais agitado e eu não vou conseguir dar conta da coisa, né? E ela fala também assim, aprenda primeiro a ver-se, em seguida a ver os outros, e, enfim, faça com que eles se vejam. Essa é a tarefa mais importante do trabalho para o qual você está se preparando. Ela está falando com uma moça que também era professora, que foi procurá-la, as aulas dela, né? Tal, foi procurá-la, alguém falou. Então, quando ela diz, né, aprenda primeiro a ver-se, em seguida a ver os outros, e por fim, faça com que eles se vejam, é o que a gente tenta fazer, né? É o que tem que ser feito, quer dizer, é olhar primeiro para o interno, né? Olhar para a gente mesmo primeiro, ter todo esse autoconhecimento, para depois, aí depois você vai, aquilo que a gente fala que reverbera, né? Que o que acontece comigo vai reverberando para o outro. É esse livro aqui. O corpo tem suas razões. Esse aqui quem indicou, inclusive, foi meu professor de teatro, né? Que indicou esse livro para a gente. Eu gosto muito também, estou mostrando algumas referências que eu acho muito legal. Esse aqui, Manual do Herói. Esse aqui, ele é a filosofia chinesa na cozinha, fala dos sabores, né? É bem interessante mesmo, fala das personalidades, dos corpos, é muito legal esse livro. Eu gosto muito da filosofia chinesa, indiana também, eles trazem muitas coisas. E esse aqui tem em português o título, o meu em português eu doei, porque esse aqui eu ganhei de presente do Miguel, né? Então eu doei o meu em português. Mas ele é muito bom esse livro. Esse aqui é uma das minhas bases, Deepak Chopra, é uma das minhas referências mais fortes. Assim. E esse aqui, esse livrinho é muito legal, esse aqui, porque esse livro ele é muito legal. Ele tem uma parte aqui que é para você, orações para você conversar com cada parte do seu corpo. Então tem para ativar o fígado, para melhorar a visão. É muito legal. Ele está até dobradinho em umas coisas aqui que eu deixo assim dobradinho para não perder. Então, é bem interessante esse livrinho aqui. Então, a gente conversar com cada órgão do corpo, né? Eu acho que é isso, né? A gente conversou bastante sobre... Eu queria até falar uma frase aqui, que eu modifiquei ela um pouquinho, tá? Que desejos não realizados e expectativas frustradas geram sofrimento. Os desejos, tudo que a gente não consegue realizar e aquelas expectativas que a gente tem que de repente não dá certo, né? Elas acabam gerando sofrimento. Então, quanto menos expectativas
a gente tiver, né, lógico que a gente tem que ter expectativas, né? Afinal, somos seres humanos. Mas quanto mais a gente tiver, mais a gente vai atrair sofrimento, porque as expectativas geralmente a gente joga para o outro, né? Ou então, quando são nossas expectativas, elas se frustram. Ou quando é no outro, é igual aquele pai que, desde pequenininho, compra a roupinha do Corinthians para o filho, e depois, quando o filho cresce, ele quer ser São Paulino. Pronto, aí a coisa vira uma bagunça, né? Porque tem essas situações. E outra frase que eu também acho muito legal: a energia que eu envio para o outro volta 3 vezes para mim. E é verdade isso, volta mesmo. Você manda energia boa, você recebe de volta energia boa, com uma força assim triplicada, né? E se você também mandar alguma coisa que não é legal, aquilo vai voltar para você de alguma forma. Tá? Então, isso é real. É a lei do retorno, né? A lei do retorno. É isso, gente. Acho que deu para fechar bem hoje, né? Exato. E, Regina, você me lembrou uma história, não, uma história, é verdadeira, sobre a questão das plantas, né? Um cientista, da mesma forma que aquele cientista provou que a questão da água, né? Quando eu digo palavras Uhum. positivas, formam-se cristais, né? Quando eu digo palavras negativas, formam as figuras esquisitas cristalizadas na água. E aí a gente já está vendo questão de ressonância, né? de vibração. Se eu vibro palavras positivas, a água cria quase mandalas, né? Cristais muito bonitos. Se eu falo palavras negativas, aparecem umas figuras muito estranhas. E aí um outro cientista, mesmo sabendo que o japonês tinha feito essa pesquisa, ele ainda queria provar que realmente a frequência vibracional existia, né? Que as, as plantas eram seres vivos. Então, aí ele disse, colocou um equipamento para poder fazer ver se como é que mexia, essa frequência da planta, como é que ela trabalhava. E aí ele começou a dizer para a planta que iria cortá-la, né? Vou cortar você, vou cortar você, vou cortar você. E a planta não reagiu. E aí ele disse, não, mas ela não alterou nada. Então, ela não entende o que eu estou falando. Não, né? E aí só que ele resolveu pegar a tesoura e dar o corte. Quando ele se aproximou, né, do talo com a tesoura, a maquinazinha dele acionou. E aí ele disse, ela reagiu. Realmente, existe, ela tem vida, né? E quando ele fez isso, e aí ele também entendeu uma coisa, e aí é quando você fala de expectativa, que a planta ela não gerou expectativa de achar que você iria fazer aquilo, porque a ação não tinha sido feita. Não existia ameaça, mas não ação. E aí ela, em harmonia com o universo, ela simplesmente ignorou, sabe? Ou seja, eu não vou sofrer antecipado, que é o que a gente tão racional, né, faz. Então, assim, ela não se preocupou, ela ficou em estado meditativo, apreciando outras coisas. Mas na hora que a ação veio, aí ela disse, agora é de verdade. Agora eu estou sentindo. Quando ele tocou com a tesoura, ela disse, agora eu estou sentindo. Então, aí ela... E aí, isso também fica como um ensinamento para a gente, né? Quando a Regina puxa a questão da expectativa e que gera frustração, de que muitas vezes a gente também gasta um arsenal de energia em coisas que
que não viraram ação, e medos que não existem de fato, porque a gente ainda não está vivendo aquilo, né? Então, a gente, por antecipação, sofre, né? E aí também a gente está gerando emoções da mente, que na narrativa da mente, né? De algo que não existe de fato. Então, é só um exemplo para que a gente tenha a compreensão de que a gente pode aprender muito com a natureza, em todos os sentidos. E gratidão a Regina, que as indicações de livros são maravilhosas. Sou fã número 1, número 2, 3, 4, porque tem outros fãs, do Deepak Chopra, né? Amo de paixão, acho maravilhoso. E as indicações, Regina também está aí estudando para ser atriz, né? E com certeza a questão de ser atriz, as interpretações, você talvez vai sentir também emoção, porque você tem que incorporar o personagem, e às vezes se torna tão real a cena que tanto que as pessoas choram, se emocionam, porque você também incorpora, né? Eu acho que vem assim, e aí dá aquela incorporada. Mas isso existe, a gente vai dizer, mas isso, Sandra, tu falasse dos super-heróis, falasse das novelas, e tem gente que está estudando para isso, mas está tudo certo, porque aquilo é aquilo. A gente está aqui para apreciar, mas a gente vai ter os atores que vão estar ali para nos fazer aprender. E se a gente aprende a lidar com nossas emoções, a gente vai assistir as novelas, vai assistir aos teatros, sem se impactar, entendendo que é uma interpretação de um ator, né? Mas, às vezes, a mente vai fazer com que você pense que é real, porque você vai lembrar de algo, né? Vai puxar outra narrativa, e aí é quando a gente tem que entrar no estado de consciência para entender aquilo é só o ator interpretando. Que atriz maravilhosa, como ela faz bem o papel. Porque você tem que entender que é a Regina que está ali, e não aquele personagem incorporado, né? Senão você entra na emoção. Então, isso, tudo que vem assim, que também nada está aqui por acaso, nada está aqui para nos prejudicar, mas para fazer com que a gente cresça. Se a gente começar a ter essa compreensão, a gente muda o foco para fazer com que são atores que estão ali para nos auxiliar. Aquilo que nos maltrata é um ator nos auxiliando a crescer. E é assim que a gente tem que ver a vida, né? E aí a gente vai ver a vida com mais leveza. E, Lu, você quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Só agradecer. Hoje foi maravilhoso. Aprendi muito, entendi muito. Muito bom. Obrigada, Regina. Obrigada, Sandra. Foi muito bom. Miguel está aqui caladinho. Cadê Miguel? Tudo Sí, bem, Miguel? tudo bem, eu gostei muito. Me gustou muito a conversação do dia. Eu gostei. Gratidão, gratidão mais uma vez aqui com a gente. E parabéns pelo livro que você presenteou aí, Regina. Vibrazione. Sí, Como mas é? le falta outro Vibrazione com livro. Corazione. Eu Sim, não lembro mais o título. sim, mas te faltou. Corazione Quântico. Como Sí, é que diz aí, Miguel? Fala aí para mim. sí, mas le faltó un libro más que le regalé que se llamaba algo de sanar desde el poder de sanar. Tem, tudo se pode curar também. No se puede curar, sí. Tudo O se famoso eu pode nunca curar. falei, né? Cura está no Corazione. No nosso Sí, coração. sí, le di todo se puede curar también. É verdade. Bom, a indicação de livro aí da Regina, do Deepak Chopra, cura quântica não, é coração quântico. Não, é cura quântica. Eu tenho Cura quântica. Cura quântica eu tenho. Espanhol. O Eu cura tenho. quântica, exatamente. Eu doei, porque como eu tenho ele, né, em espanhol, e eu domino até um pouquinho, né, o espanhol, então eu doei o meu.
Cura Quântica em português. Mas tem ele em português, tem também tem um que ensina o toque quântico, sabe? Tem até uma experiência legal que a gente faz com a água também, né? Que você pega a água da torneira, aí você faz o toque quântico na água da torneira, você prova antes e prova depois, né? E você nota que o sabor da água muda. É muito interessante. É muito interessante. E tem várias experienciazinhas com energia, sabe? Assim, com a energia das mãos, com os movimentos. É bem interessante mesmo. A gente pode ir aprofundando um pouquinho mais, fazer uma prática qualquer dia, sabe? A gente pode combinar fazer uma prática. Vamos Bem legal. agendar, sim. Acho legal. Talvez até em cima desse material de Deepak Chopra, né? O Cura Quântica. Tem um outro, acho que um outro livro dele, se não me engano, é Eu Sou o Universo, né? Você é o Universo. Eu até recebi um e-book dele, mas o meu computador deu um problema, eu tive que mandar consertar tudo, ainda não está no técnico ainda, né? Mas depois eu vou mandar o e-book para vocês, eu mando para o teu e-mail, aí você Tá. manda para a galera, é bem interessante. É um Ok. tema muito legal, e a gente precisa, né? A gente precisa nos curar e curar o planeta, né? Porque Exatamente. o planeta é o nosso, é a nossa casa, né? O planeta é a nossa Nossa casa. Nós casa, estamos nossa vivendo nave. esse mundo, Nossa nave, que e a a gente gente está no precisa, universo voando, né? Nossa nave. é a E nossa aí também casa só aqui. para lembrar, gente, para a gente fechar e lembrar que o planeta, também a ciência descobriu que tem um campo eletromagnético, né? E que eles também consideram como sendo o coração da Terra. Né? E esse campo eletromagnético, que é o coração da Terra, que hoje ele está com 7 ponto alguma coisa megahertz, ele tem a ver com... Ele ressoa no coração da gente também. Então, a Com gente... certeza. Né? Porque também somos, como eu falei, somos rádio, né? E a gente também é eletromagnético. Então é isso, gente. Nossa gratidão. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Hoje foi só um bate-papo gostoso. Só faltou o café, mas é assim mesmo. E aí um bate-papo quântico, um bate-papo sobre comunicação e sobre saúde, sobre tudo aquilo que a gente precisa para crescer, né? Sobre consciência. E são informações preciosas. Né? Você que vai estar assistindo, gratidão, acompanhe sempre. E a ideia é que a gente possa trazer conhecimento, os encontros de conhecimento, a ideia é que a gente possa abrir sobre conhecimentos que a gente possa engrandecer a nossa vida, né? Enriquecer a nossa vida e transformar. Cada um de vocês poder. Eu escutei aquilo da Sandra, vou pesquisar mais. Eu escutei aquilo da Regina, vou pesquisar mais. Interessante isso que a Lu fala, né? Eu também vou começar a pensar um pouco sobre isso. Então, são essas coisas que engrandecem a nossa vida, né? São essas coisas que vai abrindo janelas novas para que a gente possa co-criar novas realidades para nossas vidas. Então, gente, eu encerro aqui o nosso programa de hoje, o nosso programa, nosso encontro, com muita gratidão, com a certeza de, não vou dizer dever cumprido, mas com a certeza de que a gente veio para fazer o nosso melhor, não deixa de ser uma missão, né? Transmitir aquilo que a gente tem de bom e o conhecimento que a gente tem, agregar coisas boas para as pessoas, é missão de vida. Então, gratidão a Regina, gratidão a Lu, gratidão a Miguel, gratidão a você que vai estar assistindo depois pelo YouTube, e nos vemos, né, no próximo encontro. Gratidão. Tchau, meninas. Até a próxima.